E aí, mais aluno do quinto ano EB do Colégio Acalanto. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos do assunto Conquistas e Retrocessos da Cidadania Brasileira, as páginas 26 a 33. Novamente o assunto Conquistas e Retrocessos da Cidadania Brasileira, as páginas 26 a 33 é a nossa videoaula. Então, vamos nessa, pessoal. Novamente o título do assunto Conquistas e Retrocessos da Cidadania Brasileira. O Urbano estava muito empolgado em realizar a pesquisa que a professora Nádia pediu sobre movimentos sociais que ocorreram na atualidade, constituições e direitos sociais. Urbano, você está há um bom tempo nesse computador, o que está pesquisando? Urbano fala sobre cidadania e os movimentos sociais. Você sabia que já passamos por momentos em que os cidadãos perderam muitos dos seus direitos, como o de se manifestar? Não, fale mais sobre isso, pai. Fiquei curioso. Rui, pai de Urbano, começou explicar a seu filho sobre as garantias que a Constituição de um país dá aos seus cidadãos. O Urbano lembrou que já havia estudado sobre o assunto e por isso decidiu mostrar ao pai o que sabia. Então ele anotou que lembrava. Cidadania, vamos dizer assim, a definição refere-se ao conjunto dos direitos e deveres que um membro da sociedade deve exercer para o bem do todo, do coletivo. Cidadão é vamos dizer assim, um integrante da sociedade que exerce todos os direitos e deveres. Lembrando, todos os direitos e deveres estabelecidos por lei. A Constituição é o conjunto de leis que rege um país, tá certo? Ela é a mais importante de todas as leis. O pai de Urbano explicou que os cidadãos têm o dever de respeitar a Constituição. Ao mesmo tempo, devem ter garantidos os seus direitos políticos e sociais, como a responsabilidade de participar das eleições ou expressar suas ideias sem ofender os outros. São os nossos deveres. Deveres de participar das eleições e expressar as nossas opiniões sem ofender as outras pessoas. O Urbano comentou com o pai que o Brasil já teve 7 constituições ao longo da sua história. A primeira foi elaborada em 1824. Essa primeira está relacionada ao Brasil Imperial, tá certo? Quando o país era uma monarquia comandada por Dom Pedro I. A nossa primeira constituição é a Constituição de 1824. Rui explicou a Urbano que ao longo da história das constituições, a população brasileira foi aos poucos, gradativamente, conquistando alguns direitos. Para mostrar essa evolução, ele organizou um quadro com as conquistas das primeiras constituições. Veja a seguir, a questão da Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição. Ao cidadão era garantida a liberdade, a segurança individual, a liberdade de expressão e religiosa apenas no âmbito doméstico, não no âmbito público. O direito à propriedade e a instrução primária gratuita. Somente os homens de 25 anos a mais, com a renda mínima de 100 mil reais, poderiam votar 100 mil reais anuais. Então era, vamos dizer assim, um voto censitário. Se você não tivesse 100 mil reais a mais, você não poderia votar. Então era um voto censitário. Você deveria ter um valor X para poder votar. Os eleitores votavam em um grupo de pessoas e essas elegiam os deputados. Então era muito parecido com os modos americanos. Você elege um delegado e esse delegado votava no deputado. A Constituição de 1891 é a nossa primeira do Brasil republicano. Manteve ou ampliou muitas garantias aos cidadãos brasileiros, como a liberdade ampla das práticas religiosas. Somente os homens alfabetizados, então mulheres e analfabetos, ficavam de fora. Esses homens deveriam ter mais de 21 anos, eles poderiam votar. As mulheres, analfabetos e soldados de baixa patente não poderiam votar. Os eleitores votavam diretamente para o presidente e vice-presidente. São as diferenças entre
a primeira Constituição do Brasil, lembrando do período imperial, e a primeira Constituição do Brasil do período republicano. Essas constituições não contaram com a participação de representantes do povo. Isso quer dizer que a maioria da população foi excluída das decisões do país? Sim. Depois, o Padre Urbano mostrou algumas características da Constituição de 1934, a nossa terceira Constituição. Além das garantias cidadãs já estabelecidas nas duas Constituições anteriores, a nova Constituição estabeleceu diversos direitos aos trabalhadores, como férias e a proibição de diferenças salariais por causa do gênero, a questão de homens e mulheres ou raça, e tornou obrigatório o direito à educação para todos. Todos os cidadãos maiores de 21 anos deveriam votar, com exceção dos analfabetos. Então, os analfabetos também ficaram de fora. As mulheres garantiram o direito ao voto e esse instrumento, o voto, ele tornou-se secreto a partir da Constituição de 1934. Então, as mulheres, foi, vamos dizer assim, a partir dessa Constituição, quando as mulheres brasileiras começaram a adquirir o direito ao voto. Apesar de ampliar os direitos do cidadão, essa Constituição logo foi substituída por outra e ela veio a um período ditatorial. Mas o que é ditadura? O período de ditadura mencionado por Rui Padre Urbano é a questão do Estado Novo, é o período da Era Vargas. A perda dos direitos e da democracia do Brasil. Rui contou a Urbano que, em certos momentos da história do Brasil, os direitos dos cidadãos foram seriamente afetados. Essas fases e períodos ficaram conhecidos como períodos ditatoriais. Ele dá uma definição de ditadura. Ditadura é quando um governo é exercido por uma pessoa ou um grupo autoritário, não eleito, que coloca as suas vontades acima da vontade democrática do povo, não respeitando os direitos e deveres dos cidadãos. Em 1937, durante o governo do então presidente Getúlio Vargas, o Congresso Nacional foi fechado e uma nova Constituição foi imposta, com a justificativa de que o presidente precisava proteger o país contra aqueles que queriam destruí-lo. Então, 1937 é o ano da nossa quarta Constituição. Nessa fase, conhecida como Estado Novo, a liberdade de imprensa foi limitada. Houve censura aos meios de comunicação, aos organismos de apoio aos trabalhadores, ficaram sob seu controle e houve perseguição aos opositores do governo. O Estado Novo chegou ao fim em outubro de 1945, depois de 2 anos de intensa pressão da sociedade para a retomada de direitos democráticos, como as eleições. Getúlio Vargas foi obrigado a deixar o cargo. Então, vamos dizer que em 1937 é o início do Estado Novo, onde é criada uma nova Constituição. Rui contou que de 1964 a 1985 o país esteve sob uma ditadura civil-militar, depois de um golpe que tirou então o presidente João Goulart do governo. Os militares assumiram o poder com o apoio da população civil em abril de 1964. Mas antes de 1964 nós tivemos uma outra Constituição, a de 1946. Então, de 64, então, contando, é a nossa sexta Constituição. Só lembrando, a primeira, 1824, 1891, 1933, 1937, 1946, 1964, a nossa, vamos dizer assim, sexta Constituição. Esses anos, de 64 a 85, o Brasil foi governado por uma ditadura militar. Alguns livros falam ditadura militar, eu considero mais como um regime militar, tá certo? Que durou até 1985. Ao longo desse período, foram impostas à população muitas restrições aos direitos constitucionais conquistados anteriormente, como o direito ao voto e a participação popular. Houve muita perseguição política de todos aqueles que se opunham ao governo militar. Politicamente, o período dessa ditadura foi marcado pela centralização do poder nas mãos
do executivo, que exerceu grande controle sobre os demais poderes, como o legislativo e o judiciário. Na economia, o governo incentivou os investimentos estrangeiros no país, estimulou as exportações e a ampliação do crédito ao consumidor. Desse modo, começaram os longos 21 anos da ditadura militar, que durou até 1985 e que nós tivemos 5 presidentes militares do Brasil. Na Constituição elaborada em 1967, foram definidas algumas modificações em relação às leis anteriores. Temos aqui a Constituição, alguns gráficos, tá certo? Com pontos abordados na Constituição de 1967, como a suspensão de direitos políticos, pena de morte para quem cometesse crime contra a segurança nacional, o presidente, os governadores e, vamos assim, e os prefeitos seriam escolhidos de forma indireta, a restrição ao direito à greve. Aí ele pergunta: pai, como era o ensino da ditadura militar? Era muito diferente do que o ensino hoje urbano, do ensino agora urbano. Discutindo o presente. E antes de passarmos para essa parte, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Constituição. Só isso. O código dessa videoaula é Constituição. Novamente, discutindo o presente, o ensino no período da ditadura militar. Além dos meios de comunicação, a escola também sofreu muita censura durante a ditadura civil-militar. Muitos professores, alunos e funcionários escolares foram calados e perseguidos pelo governo. Foi uma época de muita disciplina, pois a escola impunha às crianças e aos jovens um padrão de comportamento rígido e regrado, tá certo? Com muitas regras, tendo como o objetivo ensinar a disciplina, a moral e a obediência, sem considerar as ideias e a liberdade de expressão de alunos e professores. Além disso, participar das comemorações das datas civis, como o 7 de setembro, assim como cantar o hino nacional diariamente nas escolas, eram práticas obrigatórias. Vários educadores que buscavam uma escola democrática e livre foram perseguidos e presos durante o regime militar. Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!